Ok. Bom dia, comunidade. Ai, tão bom estarmos juntos. Também é um domingão, feriado. Podíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos na casa do Senhor para louvá-lo, né? Então, é bom. Deixa eu aproveitar, né? Meu nome é Gedrian, para quem não me conhece. Normalmente eu sou o tio das crianças, então me chamam de tio Gedrian. Então não tem muito erro. Normalmente eu estou aqui com as crianças, ali atrás. É muito bom estar com eles. E hoje eu vou estar com vocês. Eu tenho uma ideia. Eu tenho algo que vem me martelando. Valeu, tá bom. Tem algo que está me martelando e eu preciso dividir essa ideia com vocês, mas eu preciso que vocês estejam com o coração um pouquinho aberto a novas experiências. Tudo bem? Podemos tentar? A ideia... Posso tentar outra? Oi? Som? Oi, som. Ah, tá. Tá bom. Então aí eu me sinto um pouquinho mais livre com as duas mãos. A ideia é a seguinte. Fecha os olhos. Rapidinho, fecha os olhos. Pensa comigo. Ele vai aumentar. Pensa comigo. E se fecharmos a comunidade viva e montarmos o primeiro clube de golfe? Pensa comigo, não me recrimina. Estamos no domingo de manhã, juntos, é o horário para jogar golfe. Golfe, só tem um local aqui em Manaus que tem golfe, hein? Eu fui pesquisar, seria muito legal. Golfe é legal, gera comunhão, não íamos perder a comunhão, estaríamos ali todos juntos, tá? Eu acho que pelo valor que a gente paga aqui, dá para pagar um clube legal. Paga amanhã, não paga? Não paga, a gente paga um clube legal, ou compramos o nosso ambiente, compramos o nosso terreno todinho certinho, com o gramado bonito, e montamos o nosso clube. Podemos até manter o nome, Comunidade Viva, acho que não ia fazer mal. Manter o nome Comunidade Viva, monta um clube, estamos juntos, acho que se reunir aqui, metade a gente compra no Mercado Livre os tacos, compra num pacotão, esse frete vai ficar barato, né? Acho que vai ficar muito bom. Montamos nosso clube. Aí vocês pensam, poxa, mas o tio das crianças está dando essa ideia? Mas eu não esqueci das crianças. Montamos um clube infantil de golfe. Isso é muito bom. Aí as crianças iam ter o taquinho já apropriado, já para o tamanho delas, jogando golfezinho ali, gera aquela dinâmica, aquela saúde também. E aí, você diz assim, mas e o contexto bíblico, onde é que fica? Não, montamos aquela quadrinha assim, pode fazer aquele caminho do Noé, ele joga a bolinha ali no caminho do Noé, né? Aí a gente faz as bolinhas de animais, aí os animais vão indo para a arca, né? Aí ela cai no buraquinho ali, aí a gente pode... Não, os contextos são imensos, assim, podemos fazer o Isaaczinho também, aí o coraçãozinho dele vai a bolinha, sabe? As possibilidades são imensas do que podemos fazer como um clube de golfe. Não percam isso em vista, tá? Não é porque somos cristãos que podemos perder a diversão. Ou então, se não formos montar o clube de golfe, que a ideia é muito boa, temos que ser uma comunidade de fé que se leva a sério. E eu não digo sério porque você talvez não venha com o propósito certo, mas porque talvez como corpo de Cristo ainda estamos dispersos, ainda estamos com um olhar fora do alvo. Entre o clube de golfe e uma comunidade de fé existe uma grande diferença, mas eu acho que talvez ainda estamos levando a comunidade de fé como um clubezinho de golfe, e eu vou lhe mostrar. Mas antes eu quero lhe convidar para orar, porque eu sou irmão, eu oro, assim, antes, não tem para onde rolar. Beleza? Então, Deus, muito obrigado por estarmos juntos, obrigado porque estamos em comunhão, obrigado porque o Senhor tem um amor imenso por nós, obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado porque estamos juntos como corpo de Cristo, obrigado por tudo que o Senhor nos providencia, nos proporciona, nos abençoa, para que sejamos o teu corpo aqui na terra, que sejamos o sal e a luz do mundo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe nossas famílias agora. Abençoe que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e que sejamos servos e instrumentos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha pensado assim, o tio Guedes está ficando doido, né?
esse negócio de... Deixa eu ajeitar aqui tudinho direitinho. Porque ele levou esse negócio de a gente acabar a comunidade viva. Talvez, quando percebemos o fim, começamos a ter reflexões. Em tudo na vida, quando chegamos próximos ao fim, as reflexões começam a surgir. Se você já chegou próximo de acabar uma faculdade, você já pensou na sua carreira profissional, se o seu casamento já entrou numa crise, vocês talvez entraram num momento de reflexão do porquê estão juntos. Quando seu filho talvez vá sair de casa, quando ele completa 18 anos, eu espero que demore um bom tempo para mim também, você pensa no, e agora, como será a minha casa sem ela, ou sem ele, ou como ele vai viver, ou quando é você que vai sair da casa dos seus pais, você pensa, e agora? O fim, ele gera reflexões. Em todos os relacionamentos, em todos os pontos de vista, o fim leva a uma reflexão. Talvez falte, eu vou usar muitos talvez, porque eu quero que você... Eu não vou lhe dar uma conclusão, eu vou lhe dar uma mente a se questionar, tá? Você precisa olhar a comunidade viva com aquele e se? O que aconteceria? Muitas vezes encaramos a comunidade viva como um ambiente para nós, quando na verdade devemos enxergar ela como um ambiente para os nossos filhos e para os nossos netos que virão. A comunidade viva hoje ela tem uns 10 anos? 10 anos. Quase 10. Quase 10 anos. Ainda somos jovens. Somos uma comunidade de fé jovem. Igrejas têm 100 anos, 200 anos algumas. São, assim, aquelas tartarugas que vivem, né, anos, mano. E estão aí. E elas conseguem ter uma visão de talvez perpetuidade. Uma longe de... como ela vive muito tempo, eu esqueci a palavra, longe... Aí, olha, assim que é bom. E aí, ela consegue ter uma visão mais ampla. Nós temos 10 anos e muitas vezes só olhamos para nós. Mas precisamos criar um ambiente de fé que ela seja perpétua, que ela viva mais, que ela dure mais. Pois aqui vão estar nossos filhos, nossos netos, e tudo que fizermos hoje vai durar a eles. Enxergar e pensar no fim é bom. Nos faz refletir por que estamos aqui. Precisamos refletir um pouco. Algumas crises são importantes. As crises nos geram pensamentos, nos geram caminhos para frente. E é aí que eu vou começar a olhar a origem da comunidade viva. Eu não estava aqui, eu posso ser um pouquinho presunçoso, mas eu peço que você me perdoe pelo modo. Mas vamos ler uma passagem em Atos 4, do 32 ao 35. Ela é básica, ela é conhecida. Todos vocês já devem ter lido isso aqui. E quem estava na comunidade viva no início... Quem estava na comunidade viva no início, com certeza vai lembrar disso. Vamos lá. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quando a comunidade surgiu, eu não estava aqui, mas ao tudo que eu ouvi, era dito que queríamos ser uma igreja primitiva, à base de Atos. Queríamos ser igualzinho, viver em comunhão, não pelo um rótulo, mas vivermos pelo amor e pela graça de Cristo na fé. Alguns pontos são interessantes, que você observa que eles tinham unidade. Uma era a mente, um só o coração. Legal, muito bom. Unidade é parte do corpo de Cristo. E eles tinham a prática do evangelismo contínuo. Eles sempre estavam falando da ressurreição de Cristo, que é ela que é o poder do evangelho. O evangelho não existe sem a morte e a ressurreição de Cristo. A vida deles sobre a terra tem grande significado com a morte e a ressurreição. Vamos manter alguns pontos. E eles cuidavam um dos outros.
Eles vendiam tudo que tinham, viviam num sistema quase socialista, mas a diferença é que não tinha um ser humano prepotente, eles viviam em iguais, todos tinham tudo em igual, e eles se cuidavam. Agora, observe a comunidade e observe o princípio. Viver em unidade, viver propagando a fé e cuidar um dos outros. Observaram qual era o princípio da igreja primitiva? Amar, evangelizar, cuidar e com isso criar uma unidade. Essa era a ideia da comunidade viva no começo. E ela é uma ideia que dura até hoje. É o que faz o motor de todos os GTs que você conhece. O que a gente chama de grupo de trabalho? É aonde está o nosso foco. Mas como comunidade, nós temos que entender que podemos estar falhando como comunidade de fé. E é importante jogar as claras que podemos estar falhando, e se estivermos falhando, por que estamos falhando? Por que não andamos como uma comunidade de fé? Eu vou fazer algumas perguntas e eu não quero lhe constranger, nem questionar a sua fé. Eu não tenho como questionar a sua fé. Só você e Deus têm essa clareza. Mas qual foi a última vez que você falou de Jesus Cristo para alguém? Da ressurreição, do poder do evangelho? Para alguém. Assim, as claras. Eu sei que nós não gostamos de pagar de crente, né? E, né, vou falar de Jesus, aí a gente... Não é muito a nossa praia. Mas qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? O poder do evangelho, aquele que salva casamento, salva pessoas do suicídio, salva pessoas da depressão, salva famílias que estão destruídas, salva relacionamentos com pai, com mãe, com avô, salvam condutas no emprego. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Como comunidade de fé, devemos nos incentivar a fazer isso. Se não estamos fazendo, tem algo errado. E é aí que temos que trabalhar. Comunidade. Nós agimos com o mesmo modo de pensar e com o mesmo coração? Será se temos isso? Será se eu estou preocupado com quem está do meu lado? Se ele almoçou, tomou café? Eu estou falando do básico, assim, do mais carnal, talvez, possível, de alimentar a carne daquele outro ser humano, mas você já se preocupou com a pessoa do seu lado, se ela é feliz, se ela está bem, se ela tem um lar harmonioso? Eu digo aqui mesmo, só aqui, entre nós. E aqueles que você não tá vendo agora, você está sentindo falta, você já se perguntou como eles estão? Você se preocupa com quem está aqui? Como corpo de Cristo. Esse é o amor de Deus. Esse é o evangelho. Se você está aqui há anos e ainda não pegou esse ritmo de amar quem está do seu lado, nós todos erramos. Não considere o eu, considere o nós. Erramos. Porque a conduta da comunidade de fé, da comunidade viva, ela nasceu aqui. E algo pode estar errado. E esse algo errado é um caminho que eu quero traçar com você agora, do porquê que podemos estar errados. E tudo é um talvez, tá? Não leve o tio Gedren como um presunçoso ao extremo, mas tudo é um talvez, um porém, ou um quem sabe. E aí nós vamos lembrar de uma história, também bíblica. Vocês observaram que os discípulos estavam, a palavra poder, não foca no poder, foca nos discípulos. Quem era o líder dos discípulos naquela época? Pedro. Cara, Pedro era o líder. Esse cara que conseguiu manter toda essa união, essa unidade, esse amor, esse evangelismo contínuo, essa preocupação mútua, era Pedro. Sabe quem era Pedro no início? Pedro era um pescador, arrogante, impulsivo. Talvez até mais presunçoso do que o tio Gedren aqui. Pedro. E eu quero lembrar para você a narrativa da vida de Pedro, porque
quando olhamos essa situação aqui, a igreja crescia, a igreja primitiva, ela tinha bases, ela era sólida, esquecemos como ela nasceu. Ela nasceu de um homem presunçoso. Jesus foi lá, chamou Pedro e mais outro discípulo que estava junto. Eu vou só focar em Pedro, mas lembre-se que tinha mais, tá? Chamou Pedro. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Pedro acompanhou Jesus. Ele, mais do que acompanhou, ele presenciou milagres. Ele viu Jesus curar cegos, fazer gente andar, tirar demônios, restaurar vidas, restaurar a integridade de pessoas que não tinham mais integridade na sociedade. Ele presenciou todos os milagres. E nessa narrativa você vai pensando como comunidade, como ser cristão, o quanto você já presenciou também milagres que Deus fez. O quanto você já caminhou com Cristo presenciando o poder dele. Tá? Então, você diga assim, talvez não tenha visto milagres. Eu acho que sim. Se você já viu famílias sendo recuperadas pelo amor de Deus, você já viu um milagre. Se você já viu pessoas que não conseguiam sorrir e sorriram porque foram alcançadas pelo amor de Deus, você viu um milagre. Então, vamos lá. E Pedro presenciava milagres e milagres. Ele andava com Jesus. Ele achava que conhecia ao Cristo em sua plenitude. Ele teve um caso que, não é um caso, é uma situação onde ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele, presunçoso, arrogante, disse, mestre, me chama que eu vou. Jesus, então vem. E ele andou sobre as águas. Ele andou. Ele participou do milagre. Ele parou de ser somente alguém que deslumbrava o milagre. Ele fazia parte do milagre. Ele andou sobre as águas. Imagina, eu e você andando sobre as águas. Incrível. E ele fez. E quando ele andou sobre as águas, ele teve medo e perdeu a fé e afundou e rapidamente Jesus o segurou. Mas ele participou do milagre. Você também já deve ter participado do milagre. Em algum dos pontos, Deus pode ter lhe usado como instrumento. Vamos lá. Ele era tão impulsivo que quando você lê aquela passagem do Getsemane, você lembra que teve uma situação que um dos soldados foi atacado por um dos discípulos e perdeu uma orelha? É clássica, né? Quem já leu a Bíblia assim, o Evangelho, tem essa aí. Quem foi que cortou a orelha? Por que Pedro? Se você lê os evangelhos, eu posso estar lendo errado. Mas eu não lembro de ter lido Pedro. Mas, por ele ser tão impulsivo, tão arrogante, talvez já tenha atribuído a ele essa situação. Porque ele era o cara da ação. Ele fazia. Agora, para e pensa comigo. Quase 3 anos andando com Jesus, andando com um mestre que ensinava o amor, numa situação do vamos ver, ele reagiu com violência. Parece que ele não aprendeu nada. Não é verdade? Porque ele andou com Jesus. E ele foi lá e reagiu com violência. Vamos lá. Antes de Jesus partir, ele falou, eu preciso morrer, preciso ressuscitar. Pedro falou o quê? Nunca te negarei. Nunca te negarei. Sou o cara. O que Pedro fez depois? Negou Jesus. Ele negou Jesus. E aqui não entra nem o mérito do se nós já negamos ou não a Cristo. Eu não quero nem perguntar isso, porque eu acredito que todos nós já falhamos com Cristo de alguma forma, que o negamos muito similar a Pedro. Porque estamos andando com Cristo, sabemos o que é certo, e quando chega a hora da provação, o momento que temos que provar nossa fé, muitas vezes já falhamos. Então, não olhe para Pedro como Pedro, poxa, Pedro, não era para ter falhado, Pedro. Não, nós já fizemos isso também. Então, considere Pedro como um ser humano como eu e você, mas vamos caminhar. Depois disso, Jesus volta à vida, né? Ele volta à vida. 3 dias depois, reaparece aos discípulos, come, conversa com eles. E ele vai aos céus, depois de alguns dias sendo testemunhado por muitas pessoas.
E depois disso, eles passam algum tempo sem o mestre. E depois, sim, eles são agraciados com a presença do Espírito Santo. É muito legal aquele momento, porque eles começam a falar na língua de outras pessoas e começam a se comunicar de uma forma efetiva e eficiente para que o evangelho alcance aqueles outros povos. Não eram milagres e poderes à toa, eram com finalidade, tinham um objetivo. Onde é que mora hoje o Espírito Santo? É, aquele mesmo Espírito Santo, ele mora em nós. Temos as mesmas capacidades que Pedro? Os apóstolos? Sim. O título apóstolo fazia alguma diferença? Eu te digo que não. Paulo chegou depois, ele foi apóstolo igualmente. Não acompanhou, não andou com Jesus, mas o viu e isso podia torná-lo apóstolo. Tem todo um outro background aqui que a gente teria que conversar para dizer o que é apóstolo. Mas aconteceu. Ser apóstolo, ser bispo, ser pastor, isso não muda. É título, é nome. O que vale é que eu e você temos o Espírito Santo e temos as mesmas capacidades daquela igreja primitiva. Se não fazemos, falhamos. Se nos omitimos, falhamos. Se não cremos, falhamos. Temos as mesmas capacidades da igreja primitiva. E aí começa a retomada do porquê que estamos errados. Omissão, falha, talvez exclusão de responsabilidades. E eu vou jogar muitos talvez, mas compreenda que não é só o eu e você, é o todos nós, como comunidade. Temos que reagir. Temos o mesmo Espírito Santo que aquela igreja primitiva tinha. E por que não estamos no mesmo patamar de uma mente, um coração, evangelismo, cuidado um com os outros? Pedro também era arrogante. Eu acho de coração que muitas vezes nós somos arrogantes. Nós somos arrogantes. Fazemos como Pedro. Nós temos um ambiente muito bom. Nós temos um local muito gostoso. Nos traz um comodismo? Traz, queridos. Temos que ser francos. Traz um comodismo. É muito legal estarmos aqui sentados no ar-condicionado, sabendo que tem igreja que está no banquinho de plástico ali, ralando, mano. É legal. Eu gosto de trazer meus filhos porque eu sei que vai ter uma equipe que é incrível, vai fazer uns trabalhos bacanas, meu filho gosta de voltar para cá. Legal. Poxa, eu gosto tanto que tem atividades sociais e as pessoas vão se interagindo, vão agindo e elas vão amando pessoas. E é legal, é cômodo eu saber que tem gente fazendo. E eu aqui, ó, tem gente fazendo, vai lá. A música é tão legal, deixa lá, deixa a gente fazendo. E vai fazendo. Talvez você nunca se perguntou, e aí, esse teatro quando chegou aqui, ele está tudo ligado assim? Não, querido, tem alguém fazendo. Para tudo tem alguém fazendo. E cada vez que nós vamos nos acomodando, só tem aquele alguém fazendo, só tem aquele alguém fazendo e aquele alguém fazendo. Nós vamos nos acomodando e vai ficando só mais alguém fazendo. Até o dia que aquele alguém fazendo diz, eu não vou mais fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos parar de ser comunidade porque nós colocamos as nossas confianças em 1, 2, 3, 4. Estamos errados. Talvez, você esteja nos visitando e pensando, eita, peguei o dia de lavar roupa suja. Talvez, tá? Vi com talvez. Mas eu quero que você compreenda que isso é importante também para você que está nos visitando. Sabe por quê? Se você se sentir amado hoje aqui, alcançamos o nosso objetivo. Se você entrar por ali, se sentir amado e entende que tudo que estamos falando aqui é porque queremos te amar, alcançamos o nosso objetivo. E queremos te amar não com o amor que eu acho que é o amor. É o amor de Cristo, é um amor racional, é um amor, ele é direcionado, tá bom? O amor de Cristo talvez teria um outro tópico para dizer o que é o amor de Cristo, porque não é a paixão que nós confundimos.
Mas, quando traçamos esse paralelo entre Pedro e nós, essa arrogância de Pedro, esse modo de andar com Cristo e chegar no final da caminhada parecer que não entendeu nada, e olharmos para nós e olharmos assim, há quanto tempo estamos aqui vivendo em comunidade? Alguns estão realmente desde o início, estão completando quase os 10 anos. Outros são como eu, chegaram há pouco tempo. Talvez você esteja mais novo ainda do que eu. E talvez você coloque na sua cabeça que esse negócio de tempo tem alguma importância. E eu digo que não. Viver em comunidade não tem nada a ver com tempo. Viver em comunidade tem a ver em você olhar o propósito de Cristo e começar a dizer, eu posso fazer parte desse corpo, agindo, não visualizando, mas em ação. Porque o amor em palavras, ele é bonitinho. Mas é um amor que não vale de nada. A fé sem obras, ela é morta. E toda vez que você pensar em comunidade, em momento juntos, você pensa, e se fôssemos um clubinho de golfe? Daria na mesma? Não, porque não tem o amor de Cristo como foco e alvo principal. Mas toda vez que você agir ou pensar o importante é só estar lá e estar junto, bora montar um clubinho de golfe. O clubinho de golfe é mais legal. Não é o estarmos juntos, é o motivo e o propósito de estarmos juntos. É isso que faz a diferença. Pedro também não entendia muito bem isso. Ele andava com Jesus, ele estava junto. Ele não absorvia e não colocava em prática. E eu quero ler outra passagem. Antes de Jesus ir, ele falou algo para Pedro. Lá em João 21, do 12 ao 22. Eu acho tão legal isso aqui. Você vai entender por que Pedro falou algo só, ou Jesus falou algo só para Pedro na frente de todos os outros discípulos. É tão legal entender por que Deus faz algumas coisas. É incrível. Mas vamos lá. Do 12 ao 22. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Isso aqui foi após ele ressurgir, tá? E ele voltou com os discípulos para comer com eles. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, Senhor, tu sabe que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo que Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Vamos agora por partes aqui. Aquele mesmo Pedro arrogante, aquele Pedro presunçoso,
Jesus pergunta: tu me ama? E ele diz: amo. E ele faz esse processo 3 vezes, e na terceira vez ele se sente mal, porque parece que ele não amava, parece que ele estava sendo colocado em xeque. Ele se magoa e diz que o ama. Em todas as vezes que ele diz que ama Jesus, Jesus diz: então pastorei o meu rebanho, as minhas ovelhas, pastorei. E não era ovelha, eram pessoas. Cuide dos meus. Cuide dos meus. Ele estava comendo com todo mundo. E ele falou para Pedro, fez uma pergunta específica para Pedro. Todos estavam ali ouvindo. Ao ponto de Pedro, ainda arrogante, olhar e dizer: e ele? Vai perguntar nada para ele, não? Vai perguntar se ele te ama, não, também? E Jesus dá uma resposta que não é bem literal. Segura que ainda tem mais um versículo depois. Não é tão literal, mas ele disse para não se preocupar com quem estava ali, ou se cabia ou não a ele aquilo. Quando Jesus lhe pergunta se você o ama, ele diz para você cuidar das ovelhas. Entenda essa pergunta para si. Se Jesus lhe perguntar: você me ama? O que você vai responder? Sim? Você ama Jesus? Então a resposta ainda é a mesma. Pastoreie minhas ovelhas. Ele dá algum título de pastor para alguém? Ele dá um título de líder? Ele dá um título de alguma coisa? Não, ele só diz: pastoreie minhas ovelhas. É simples. Amem uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Se preocupem com o outro. Quantas vezes na semana você se pergunta: como é que está a pessoa do meu lado? Aquela que estava lá no domingo de manhã. Você já mandou mensagem para alguém perguntando: você está bem? Olha, qualquer coisa eu estou por aqui. É legal esse Setembro Amarelo porque começamos a ver que existe uma comoção social. Mas eu torço que essa comoção seja real. Contudo, quando Cristo ele fala conosco, ele nos diz para sermos assim todo santo dia. Porque todo santo dia ele pode nos perguntar: você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Ele não precisa dar um título. Ele não precisa nomear ninguém a nada. Só precisamos compreender. Sabe por que eu falo isso? Que não precisa dar título? Pedro era o líder. Era a pedra da qual ia ser construída a igreja, e Cristo era a pedra angular. Que é até interessante o que é uma pedra angular. Mas, no decorrer do tempo, todos os discípulos tomaram para si a palavra que foi dada a Pedro. Eles não olharam e disseram: é para Pedro. É para o Pedro. Eu não preciso amar. Eu não preciso cuidar. É para o Pedro. Todos tomaram para si. Quando temos esse livro hoje, consolidado, compactado, somos sortudos. Muitos basearam sua fé em pequenas cartas, pequenos trechos, e viviam com Deus como podiam. Nós temos esse livro todo consolidado e podemos adquirir e tomar cada um para si. Eu não gosto muito dessa palavra, mas tomar para si como uma realidade que Deus fala conosco. Ele fala a mesma coisa. Me ama? Cuida das minhas ovelhas. E ele fala para todos. E quando Pedro é presunçoso e diz: e ele? É a mesma coisa para mim e para você. Você talvez pode pensar que: eu vou amar a Deus. E ele? Mas e ele ali, não está cuidando? Não, esquece o ele ali. Esquece o ele ali. Olhe para você e diga: você ama a Deus? Eu vou cuidar das ovelhas do Senhor. Eu vou tomar conta dos meus amigos. Eu vou amar a minha comunidade. Eu vou cuidar de quem está aqui. Eu não vou estar preocupado se... não, mas tem alguém ali para cuidar. Qualquer hora você pergunta
vai lá com... O Hermínio hoje não tá, mas normalmente você vai vê-lo carregando coisas para cima e para baixo. Pergunta dele: Hermínio, tu tá bem? Tu tá bem, cara? Posso te ajudar? Deixa eu levar uma caixa. Qualquer hora quando você chegar mais cedo, pergunta lá do Rômulo: Rômulo, como é que tá aí, irmão? Qualquer hora quando você lembrar de alguém que você não viu hoje talvez por ser feriado, mas você pergunta: tá tudo bem? Manda um WhatsApp. Não sei, é fácil. Você está bem? Ame as pessoas que estão ao seu redor com os recursos que Deus lhe dá. Pastoreie. É incrível como somos vinculados com a imagem de um pastor, mas esquecemos que Deus constituiu todos para serem pastores das ovelhas dele. Não um, não dois, não um apóstolo, todos. Lembra o que acontece lá na frente na igreja primitiva? Todos viviam em unidade. Todos os apóstolos tinham esse poder do evangelho com eles e cuidavam dos outros. Não diz que era Pedro. A questão sempre é essa: porque jogamos no outro o que Deus mandou para nós. Jogamos no outro. Vamos jogando, vamos passando adiante. Ah, ele é o pastor, ele é o líder. Esquece isso, meu querido. Você é um filho de Deus. Vivemos em comunidade, somos comunidade viva. Somos uma comunidade de fé. Se algo está acontecendo de errado, nós estamos agindo de forma errada. Se não temos mais um cuidado mútuo, nós estamos errados. Porque talvez eu não esteja cuidando de alguém. Se eu acho que a comunidade não tem o amor que devia ter, eu estou errado, porque talvez eu não esteja amando outra pessoa da forma que eu estou julgando que deveria ter. Assuma a responsabilidade do pastoreio que Deus lhe deu. Não precisa ir muito longe. Manda uma mensagem, manda um áudio. Ei, estava lembrando de você. Orei aqui por ti. Somos uma comunidade de fé também, não um clubinho de golfe. Você se preocupa com a espiritualidade da outra pessoa. Você se preocupa se a outra pessoa tem uma comunhão com Deus. Se preocupe. E eu vou, já para finalizar, João 13:34. Isso eu vou ler ali para não... Respondeu Jesus. Peraí. João 13:34. Joga aí para mim, por favor. É mais fácil do que eu achar aqui. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. É muito similar àquele mandamento do ame o seu próximo como a si mesmo. Mas o novo mandamento que Cristo nos dá é amar como Ele amou. Um amor de servo, um amor sacrificial. Algumas vezes, esse modo comunitário vai exigir algum sacrifício seu. Vai exigir que uma carona lhe tire da rota. Vai exigir que você chame alguém para almoçar na sua casa quando você acha que já tem pouco. Vai exigir que você pegue o seu tempo, que você já está ralado, passou o dia ralando, e você pense: eu não consigo, já estou cansado, meu dia foi chato, estressante. E para sermos comunidade, precisamos agir com esse mandamento. Amar como Cristo nos amou. Vai ser um sacrifício às vezes? Vai. Mas vai funcionar. Como comunidade de fé, só vamos crescer se agirmos como uma comunidade de fé séria, seguindo o mandamento de Jesus. Se preocupe com as outras pessoas. Se preocupe com o corpo de Cristo. Não atribua essa responsabilidade a outro. Lembra do Pedro? Ele era arrogante, ele era presunçoso, ele tinha tudo para não dar certo. Eu e você também não temos nada para dar certo. Mas quando seguimos esse mandamento de Cristo, amar como Ele amou, servindo ao irmão, se sacrificando em alguns pontos, sacrificar meu tempo, meu conhecimento, aquela pouca energia que eu tenho, vai fazer diferença.
Vamos ser a comunidade de fé que queremos ser, aquela que iniciou em Atos. Vamos ser uma igreja primitiva. Não vai ser esses bancos, não vai ser o ar-condicionado, não vai ser nada disso. Vai ser esse amor. Esse amor sim vai funcionar. E ele precisa partir de cada um de nós. Deus deixa cada situação acontecer com um grande propósito. O que vivemos hoje como comunidade tem um grande propósito. Mas se começarmos a aprender e aplicar, Deus vai fazer uma grande diferença no nosso meio.